ficou decidido que as eleições diretas para a eleição do Presidente do PS Madeira e a eleição de delegados acontecerá no dia 9 e 10 de dezembro e o Congresso reunirá no dia 14 e 15 de janeiro. O Partido Socialista está a preparar-se para cumprir a sua obrigação na região autónoma da Madeira. E neste momento difícil, os madeirenses e os porto-santenses precisam de nós. E o PS Madeira está pronto a lutar para proteger os madeirenses dos ataques deste governo do CDS e do PSD. Um governo de direita que tem uma matriz ideológica marcadamente neoliberal. E, por isso mesmo, o que estão a fazer através das suas políticas é mais sacrifícios para os trabalhadores e para salvar os especuladores financeiros, os responsáveis pela crise financeira que todos nós estamos a sentir neste momento. Este governo de direita está, como nós tínhamos alertado em tempos, a destruir o Estado Social. Quer a precariedade social e laboral, como já está a acontecer, fragilizando os trabalhadores nos seus direitos, fragilizando as famílias, enfraquecendo o poder de compra das pessoas para satisfazer as suas políticas de direita. Ou seja, para satisfazer sempre os mesmos, aqueles que são os grandes capitalistas, aqueles que são os especuladores financeiros. Ora, nós não vamos permitir que esta situação aconteça, porque o que têm feito os responsáveis políticos dos partidos da direita não tem sido outra coisa senão mentir aos portugueses e aos madeirenses e aos porto-santenses. Reparem que as medidas que eles estão a tomar neste momento e no Orçamento de Estado estão a anos-luz de distância daquilo que foi acordado na Troika. E eu recordo uma frase do Sr. Primeiro-Ministro. O PSD chumbou o PEC 4 porque tem de dizer basta. Basta a austeridade. A austeridade não pode incidir sempre no aumento de impostos e no corte dos rendimentos. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro fez com este Orçamento de Estado? Ou mal tomou o poder? Cortou já o subsídio de Natal, parte do subsídio de Natal para este ano, aumenta brutalmente os impostos e retira rendimento aos trabalhadores, cortando 2 vencimentos. Isto não pode passar incólume perante a opinião pública. Nós não podemos permitir que um Primeiro-Ministro tivesse tido uma afirmação destas antes da campanha e depois da campanha venha com estas medidas que são totalmente opostas àquilo que andou a prometer. Por isso, o que eu gostaria de deixar aqui é que nós não compreendemos como é que o PSD e o CDS e os seus responsáveis políticos têm a distinta lata, ou melhor, a insensibilidade total para com os problemas das pessoas e das famílias de cortarem de supetão 2 vencimentos aos portugueses e aumentar brutalmente os impostos, trazendo estas terríveis dificuldades para o seio das famílias e para os trabalhadores, prejudicando certamente a nossa economia real, empobrecendo os portugueses e aumentando as fileiras do desemprego com estas políticas. Não temos dúvida nenhuma que isto irá acontecer. E nem sequer o Sr. Presidente da República, sabendo disto, veio, antes destas medidas serem anunciadas, preparar psicologicamente os portugueses para estes cortes nefastos, que estão a abalar psicologicamente muitas famílias, muitos trabalhadores, que estão a ver o desemprego já à sua porta, e estão a ver a falência da sua empresa e as famílias que se preparam neste momento perante estes cortes e que são milhares de famílias para entregarem a sua própria casa.
Isto não se faz aos portugueses. E por isso mesmo acho que é importante que a população se consciencialize que estas políticas de direita só querem pedir mais sacrifícios às pessoas, enfraquecendo cada vez mais os trabalhadores e o poder de compra das famílias e tornando mais fortes aqueles que são os responsáveis pela própria crise financeira. Aqui na Madeira, gostaria também de me referir a Alberto Jardim e a João Manuel Rodrigues. Eles fazem parte da mesma família política dos partidos que governam o país. E andaram a fazer campanha nas eleições regionais, dizendo que nada dos problemas que nós tínhamos levantado iam acontecer na região. Mentiram os eleitores madeirenses. Antes das eleições nós já tínhamos alertado para estes perigos e o que eles andaram a prometer aos eleitores na região foi que todos os problemas seriam resolvidos. Mentiram aos madeirenses e aos porto-santenses. Porque no dia seguinte às eleições tudo se desmoronou. Foram estas medidas que o Governo da República anunciou, que vai cortar o salário, que vai aumentar os impostos, tudo contrário às suas próprias promessas, e, além disso, nós vemos a total falta de solidariedade do Governo da República para com a região, trancam a torneira do financiamento do apoio do Estado às regiões autónomas, cortam os apoios da União Europeia e o financiamento dos bancos. É caso para se perguntar como é que a Madeira vai viver. Eles preparam-se para colocar os madeirenses e porto-santenses a pão e água. E pasme-se, onde é que está a voz agora desses senhores do PSD e do CDS Madeira que andaram a pedir o voto nesses partidos para resolver estes problemas, se a Madeira está a olhar para o futuro com muita apreensão, como nós podemos verificar com estas medidas que estão anunciadas. Portanto, a situação da Madeira é muito preocupante. Mais do que no continente, na Madeira nós estamos numa situação aflitiva. Estão calados os que ganharam as eleições, a direita, que ganhou as eleições aqui na Madeira. Não dão uma palavra de esperança para as famílias que estão angustiadas, para os empresários que estão com a corda ao pescoço. Não há uma palavra de esperança. E como é que se compreende, depois de ter a direita ganho as eleições aqui na Madeira, o PSD e o CDS, com os seus resultados, estejam caladinhos, e provavelmente com vergonha de terem mentido à população. Ou seja, como se verificou e como se pode verificar com esta campanha que aconteceu nas últimas eleições regionais, o que verificamos foi um autêntico logro por parte do PSD e do CDS durante estas eleições. Uma outra situação que nos preocupa muito tem a ver com a nossa autonomia. Ora, perante esta situação em que nos colocam praticamente a pão e água na região autónoma da Madeira, que é feito da autonomia da Madeira? Onde é que estão aqueles que enchem a boca com a palavra autonomia e que encheram a boca com a palavra autonomia, dizendo que a autonomia serviria para termos a defesa dos madeirenses, para aplicarmos políticas próprias para resolver os nossos problemas? A pergunta que se faz: onde é que estão agora os senhores do PSD e do CDS que andaram a pedir o voto para aqueles que agora na República estão a fazer tábua rasa da autonomia? A autonomia desapareceu. E isto é muito preocupante para a nossa história e para a nossa afirmação política na região autónoma da Madeira, como um povo insular que pediu a autonomia para ter políticas ajustadas às nossas especificidades, de maneira a podermos dar sustentabilidade à região e dar qualidade de vida a todos os madeirenses. Não foi para isto que nós andamos a lutar pela autonomia. Para agora, numa reta final, nesta altura, verificarmos que os madeirenses e os porto-santenses empobreceram, a Madeira está falida, fruto de políticas completamente erradas deste regime
que não se preocupou de facto com os madeirenses, mas se preocupou em proteger um conjunto de interesses particulares e salvaguardar os serventuários que andaram à volta de um regime que levou a Madeira à falência. Têm de ser responsabilizados e o Partido Socialista Madeira aqui está para travar esta luta na defesa da autonomia, na defesa dos madeirenses, na defesa da nossa economia real, para que a população possa olhar para o futuro com uma esperança, com uma réstia de esperança, porque neste momento o futuro está fortemente comprometido para todos nós. Um conjunto de políticas que serve olhar para o Partido Socialista, ou não conseguimos fazer com que o eleitorado olhasse para o Partido Socialista como uma alternativa. As pessoas foram